Olá, meu amigo, minha amiga aeroportuário. Hoje me dirigindo aos aeroportuários da Infraero, da grande empresa chamada Infraero, que hoje completa 53 anos. Uma empresa fundada em 31 de maio de 1973, que fez parte da integração nacional desse país e que ao longo dos anos sempre trabalhou e sempre fez uma luta muito grande para uma coisa chamada integração nacional desse nosso Brasil, que é um país continental, de dimensões continentais. Então hoje nós estamos aqui fazendo essa homenagem e prestando todo o respeito e toda a consideração a essa empresa que prestou um papel muito importante para o desenvolvimento desse país maravilhoso que é o Brasil. Infelizmente, né, a gente vê que hoje a Infraero ela passa por alguns problemas, por, como posso dizer, algumas arguras, né? Até porque com o advento das privatizações, a Infraero ela acabou diminuindo no seu tamanho, mas nunca na sua importância. E isso é uma coisa que esse sindicato, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários, sempre vai lutar para que seja reconhecida a importância da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado nessa empresa durante praticamente 30 anos. Minha história com a Infraero ela começa em 1991, quando ela estava completando 18 anos, ou chegando na sua maioridade, né? E nesse tempo todo, todo o desenvolvimento dessa grande empresa que fez parte dessa integração desse país continental, ela sempre se mostrou uma empresa completa, ou seja, ela construía, operava e controlava a navegação aérea de todos os seus aeroportos, com maestria, e chegou a ser a terceira maior operadora de aeroportos do mundo. Então, é uma empresa que merece todo respeito e toda a consideração. Infelizmente, nós passamos aí por momentos de, como eu posso dizer, por um momento de política que entendeu melhor conceder e privatizar, porque não tem outro nome, né? Todos os aeroportos que faziam parte da rede que sustentavam a empresa chamada Infraero. Deixo muito bem claro, estou aqui inclusive com o Vitor, que trabalhou muito tempo prestando serviço para a Infraero e que hoje é funcionário da Inframérica. Então aqui não existe nenhuma divisão de falar, olha, a empresa pública é melhor que a privada não, para mim, e é uma coisa, né, que nós temos o Célio também que está nos acompanhando, nosso secretário-geral, para nós existe um entendimento muito bem claro, e isso é uma coisa que a gente sempre deixou muito bem claro, que todos somos aeroportuários. Então não existe nenhuma distinção enquanto aeroportuário público e aeroportuário privado. Todos somos aeroportuários. O que eu faço aqui hoje, uma homenagem a essa empresa que hoje está chegando aos seus 53 anos, é que ela não seja relegada, esquecida, apagada da história, de uma história muito importante que começou lá nos primórdios, em 1973, e que ela ainda hoje ela presta um serviço de excelência, né? Porque, como eu disse anteriormente, Infraero sempre foi uma empresa que construiu, administrou e ainda controlou o espaço aéreo dos seus aeroportos com maestria.
Só que devido a algumas políticas equivocadas, né? Hoje tenta-se jogar esse legado tão bonito de uma história tão grandiosa que agora completa 53 anos, seja relegado a um papel secundário, terciário, e assim colocando em xeque o que é essa empresa pública que sempre zelou demais pelo profissionalismo. Aqui hoje a gente vai ter depoimentos de colegas, de trabalhadores, temos aqui inclusive colegas que completam agora esse ano 40 anos de trabalho na Infraero. Teremos aqui o depoimento do Carlos Reis, mais conhecido como Reis, né, que trabalhou toda a sua trajetória em Guarulhos, né? Eu tive duas trajetórias, trabalhei algum tempo, alguns anos em Congonhas e depois encerrei minha carreira em Guarulhos. Mas assim, o Reis ele dará o depoimento do que foi a história dele, o que a Infraero fez parte da vida dele, como fez parte da vida de vários vocês, que também se sentem abraçados e que têm esse carinho imenso por essa empresa, que no que depender deste sindicato, ela continuará brilhando e nós vamos lutar muito para que ela consiga a superar, né, os 53, os 63, os 73, enfim, que ela continue firme e pujante, porque a Infraero, sim, ela tem um papel de integração nacional, ela tem um papel de respeito e de conservar a segurança das atividades aéreas no Brasil como um todo. Eu não vou me estender mais, vou passar aqui a palavra agora para o Vitor e logo em seguida o nosso Célio também vai dar o depoimento dele e depois a gente fecha com o depoimento do nosso querido Carlos Reis. Vamos lá, Vidão. Bom, gente, boa tarde. Para mim é uma satisfação muito grande, né, participar aqui desse momento, né, comemorando aí 53 anos de existência da Infraero. Eu costumo dizer que a Infraero, né, profissionalmente eu cresci dentro de um aeroporto administrado pela Infraero. Eu entrei no aeroporto de Brasília em 1999, né, então eu cresci, né, vivi a minha vida inteira como trabalhador prestando serviços à Infraero e tenho, assim, só gratidão por tudo que eu passei dentro daquele aeroporto, porque lá eu aprendi muita coisa. A Infraero, uma empresa extremamente competente, prestadora de um serviço público de excelência, onde sempre prezou, né, pela segurança operacional, pela soberania nacional. A gente sabe que a Infraero tem um papel fundamental, né, na segurança do país e que, infelizmente, ao longo do tempo, né, em um determinado momento, isso acabou se fragilizando por decisões governamentais, mas que não apaga, de fato, viu, presidente, o serviço que ela prestou, presta até hoje e que deixou um legado. Deixou um legado. E o que a gente espera, né, é que essa história não seja apagada de forma nenhuma. Porque a Infraero foi uma das maiores empresas do mundo, né? Chegou a ser a terceira maior operadora de aeroportos no mundo. Formou profissionais, porque se a gente pensar até 1973, o Brasil você não tinha profissionais aeroportuários de fato. E a Infraero formou esses profissionais ao longo do tempo. Engenheiros, o pessoal de operações, os aeroportuários ali do dia a dia que estão na batalha ali no pátio, no COA, na própria administração, engenharia, segurança do trabalho, segurança operacional. Toda essa carga de profissionais que nós temos hoje no país foram formados pela Infraero. Só tínhamos a Infraero naquela época. Sim. Seguindo normas internacionais, mas esse povo foi moldado no dia a dia e sendo formado no dia a dia. E esse legado, ele jamais será apagado.
né? Lembro que alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, na época da transição do governo, a gente estava entregando para o governo um projeto para a Infraero administrar 100 aeroportos regionais. Se a Infraero hoje, se o governo entende que a Infraero hoje não tem que administrar aeroportos, né, os 67 que tinha desde sempre, que foram concedidos, privatizados, entregamos um projeto de 100 aeroportos e, infelizmente, também esse projeto foi se diluindo ao longo do tempo. E nós sabemos da dificuldade que teremos com esses aeroportos regionais, porque sabemos da dificuldade das empresas privadas em administrar esses aeroportos. E a Infraero seria um grande canal para movimentar, né, esses aeroportos, levar desenvolvimento, porque a Infraero sempre levou desenvolvimento para os locais onde operou. E a gente espera, né, que isso, inclusive, seja revisto, né, que a gente vai ter aí, estamos próximo de uma eleição, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que quem vir para o governo tenha um novo olhar para esse projeto. Porque hoje, quando a gente tem aí devoluções, repactuações de aeroportos, eu tenho certeza que os menores também serão discutidos mais à frente, viu, Célio? E eu acho que isso pode trazer, inclusive, sabe, essa visão de que a Infraero é essa empresa que tem que fomentar esses aeroportos regionais. A aviação regional, hoje, depende da Infraero. Empresa privada não vai fomentar a aviação regional. Então a gente volta a dizer, né? A Infraero é uma empresa com expertise assim surreal. Temos profissionais extremamente capacitados que ao longo desses anos, aos 53 anos de Infraero, foi ela que formou. Exato. Se hoje nós temos profissionais hoje trabalhando em concessionárias, é porque um dia chegou uma empresa pública e falou assim, ó, a gente vai formar aeroportuária. E formou aeroportuária. Que passaram pelas concessões, deixaram seus legados lá, e hoje nós temos aí mais outros, né, milhares de aeroportuários que foram formados também por conta da Infraero. Eu, quando entrei na Inframérica, eu fui formado como fiscal de pátio por um instrutor da Infraero. Não um, né, vários, né, topos. Você tem ali várias matérias e todos eles eram empregados em Infraero. Então, existe um legado da Infraero e esse legado não pode morrer. E nós não podemos deixar com que a Infraero seja esquecida, né, por tudo que ela fez, né? E, inclusive, né, hoje, a Infraero, como operadora do Santos Dumont, né, tá aí, a gente está vendo, né, o Santos Dumont com toda a operação reduzida, né, que nós temos hoje dentro do Santos Dumont, né? A Infraero, no último ano, oferiu lucro. Por que será? Né? Um único aeroporto, alguns aeroportos regionais, um aeroporto, né, digamos assim, que é a joia da coroa hoje da Infraero, que é Santos Dumont. O último ano, 2025, inicialmente tinham dito que a Infraero tinha tido prejuízo, presidente. Verdade. Viu, Célio? Né? Saiu o relatório, não tem prejuízo. Hoje, não teve prejuízo, teve lucro. Isso é o quê? Isso é competência, isso é excelência da administração, da gestão. Está conseguindo se manter com um aeroporto e administrando aeroportos regionais. E investindo em aeroportos regionais sem pegar dinheiro do Tesouro. Então, a Infraero, né, depois de 53 anos, com todas as dificuldades que a política, o mundo colocou diante dela, ela continua operando, sobrevivendo, tendo lucro, né? Com empregados, ainda com mais de 3 mil empregados cedidos e trabalhando na Infraero, e ela está lá, firme e forte, operando, seguindo bem. E é isso, a Infraero tem capacidade, eu tenho certeza, se botar 100 aeroportos hoje na mão da Infraero regionais, ela vai administrar e ela vai desenvolver aquela região e vai trazer resultado positivo para a nossa mobilidade, para a nossa segurança e para a nossa soberania. Então, Celinho, deixo com você a palavra aí agora, meu amigo. E estamos juntos aí na luta por essa empresa que mora no nosso coração, meu amigo. O Tavares Quinto, o próprio Maurício está parabenizar o sindicato por essa iniciativa,
porque é interessante que a cada aniversário que nós fazemos como ser humano, a gente faz uma reflexão. Nós estamos ficando mais velhos, mais maturos, mais experientes. E aqui nós estamos avaliando mais o aniversário da nossa querida, como o Tavares coloca, e saudosa e permanente em Fred. Mas é interessante ouvir do Tavares, ouvir falar de forma lenta e traduzindo alto, Tavares e Bento. É interessante que depois da primeira privatização em 2012, já somos 14 anos, nós não estamos vendo no Brasil a construção de nenhum aeroporto de mega estrutura. Tudo que aí está, Tavares e Vitor, foi feito, foi construído, Vitor, pela Infraero, Exatamente. né? Pela Infraero. Olha só, eu vou mais além. Todo o arcabouço literário, filosófico, econômico, social, ditados, quem compôs nesse país foi a Infraero. A senhora saque. Os profissionais da SAD na época eram compostos pelos funcionários da Infraero, que levaram o seu conhecimento técnico, comercial, jurídico, operacional, econômico, de navegação aérea. A própria ANAC, que ela está hoje, teve o seu conhecimento extraindo dos anais da Infraero. E durante esses 53 anos, o Tavares, a Infraero sofreu muito. A Infraero sofreu todo tipo de preconceito de uma sociedade que sempre via na coisa pública, na empresa pública, algo não satisfatório na prestação dos serviços. E o que nós estamos vendo hoje num comparativo do que foi a Infraero, porque eu sou aqui de Rondônia, como vocês sabem, sou diretor do sindicato aqui de Rondônia, o sindicato é de base nacional, é um dos poucos sindicatos que hoje se sustenta de forma, eu quero abrir um parênteses aqui, de forma tão eficiente, com uma ampla amplitude, assim como a Infra teve essa amplitude, e que foi diminuído, como o Vitor coloca, mas o sindicato manteve as suas fileiras a nível nacional. E o que a gente via na Amazônia, o Tavares, via aqui na região norte, que o padrão de excelência dos aeroportos que eram construídos aqui na região norte não permitiam em nenhum momento para os aeroportos do sul e do sudeste do país vir. Pela primeira vez que eu fui no aeroporto de Cruzeiro do Sul, o aeroporto climatizado, tá? E no Acre, o aeroporto climatizado. A primeira escada colante de Boa Vista foi no aeroporto. A Infraero sempre foi precursora do desenvolvimento Tavares. Sempre foi precursora. A Infraero construía e constrói aeroportos no Brasil, se assim permitir, sem qualquer recurso. Sempre construía por recurso próprio. Depois que entrou a questão do FINAC, que entraram o recurso do Ataero, que entraram o recurso do PAC, porque a Infraero ficou descapitalizada, mas a Infraero nunca teve nenhum problema econômico e de não viabilidade ao Tesouro Nacional, ao governo ver. A Infraero trabalhava com subsídios cruzados. E o que a gente vê hoje, Tavares? É triste. A gente ainda vê esse preconceito contra a Infraero dentro das muitas vezes do próprio governo. Eu não quero aqui citar nomes, não sei se mas existe esse preconceito. Como diz, não estamos vendo, não vimos, e eu acho que daqui para frente não veremos nenhuma média estrutura o Brasil, Vitor, sendo construída. Passaram-se 14 anos e a promessa era de ampliarmos a construção de novos aeroportos. Está aí a Infraero alixada desse processo, com toda a sua expertise. Foi a Infraero que construiu 67 aeroportos. A Infraero, Vitor, pode construir muito mais de 100 aeroportos e administrar porque tem expertise. Ainda tem uma mão de obra, como você colocou, de 3.200 trabalhadores, uma mão de obra capacitada e está distribuída nos órgãos da administração direta e indireta, os órgãos federais, à disposição desse crescimento. Então, nesse momento, nós teremos que chamar a atenção, Tavares, belíssima iniciativa sua como presidente,
do próprio Vitor, da direção do sindicato, de dizer o seguinte: nós temos muito que comemorar, mas também temos muito que dizer para a sociedade que a Infraero está viva. A Infraero, ela é uma opção de crescimento desse país. Se o governo quer construir aeroportos de forma rápida e eficiente e já tem um resultado no passado, ele não pode abrir mão da Infraero, tá? Nós temos um projeto em ampliar, que está aí, desenvolvido pelo Ministério dos Aeroportos, onde a Infraero precisa receber uma maior contemplação. Não é possível que o Brasil, como o Tavares coloca, um país de dimensão continental que precisa da aviação regional, e nós não estamos conseguindo entregar aeroportos. Diga-se de passagem, por que nós não estamos conseguindo entregar aeroportos? Porque não há interesse no investimento dessa malha aérea regional. Só quem tinha esse interesse nesse investimento e nesse desenvolvimento é uma empresa chamada Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Então, assim, nós estamos felizes, Tavares, por mais esse aniversário dessa empresa. O sindicato, de forma nenhuma, vai deixar de lutar por essa empresa, deixar de lutar pelo setor aéreo brasileiro, porque nós somos brasileiros, nós somos contribuintes, nós somos cidadãos que nós precisamos da aviação. E como tal, esse sindicato, na sua pessoa, na pessoa do Vitor, na pessoa da direção, sempre apresentou projetos para o desenvolvimento da Infraero e da aviação nacional, regional e das muitas vezes até internacional. Foi o que aconteceu no nosso simpósio, um simpósio de grande envergadura que nós trouxemos para a discussão temas considerados sensíveis, onde muitas pessoas não têm coragem de discutir, mas o sindicato discutiu. Então, assim, estou muito feliz de pertencer a essa empresa, tá? Que nós amamos. Eu creio que a sociedade começa agora a fazer um comparativo do que era Infraero, do que está aí, tá? Principalmente na questão da viabilidade econômica, na prática de preços, tá? Na viabilidade do seu viés social. Então, assim, quero parabenizar a Infraero, quero parabenizar o sindicato, porque o sindicato nasceu também de dentro da Infraero, é um sindicato quase nacional, mas nós amamos a Infraero. Desejamos que Deus continue abençoando essa empresa. Com certeza, Sérgio. Eu queria só fazer uma contribuição nessas palavras que você falou assim com uma propriedade muito boa e deixar muito bem claro, né? Que infelizmente, e até por um desconhecimento e por toda uma estrutura midiática, foi tirado o controle dos grandes aeroportos do Brasil de uma empresa estatal nacional. E hoje nós temos empresas estatais estrangeiras tomando conta de uma coisa que é patrimônio de todos os brasileiros. Então, assim, a gente tem que jogar a luz a essa discussão, porque não é possível que ainda continue esse discurso de dizer que o que é estatal não presta porque é um estatal nacional, e o estatal de fora ele pode vir aqui se apropriar, utilizar de práticas, né, cada vez mais que espremem os trabalhadores, né? Só que nos seus países de origem, que já foram várias discussões que nós fizemos, no seu país de origem você segue a regulamentação do seu país, né? E assim como a carga de trabalho, hoje inclusive a gente está discutindo e acredito que a gente vá conseguir passar essa coisa da escala 6x1, que é uma coisa abominável. Só que assim, em muitos países que vêm para cá explorar a questão dos aeroportos, inclusive, no seu país de origem, eles trabalham jornadas de 4 horas por dia. As práticas são diferentes. As práticas são diferentes. Aí aqui quer explorar. E aqui quer explorar. Então, assim, a gente precisa
definitivamente ter uma sociedade e ter uma clareza de sociedade de deixar de ser colônia. Nós merecemos respeito e no que depender desse sindicato, nós vamos sempre cobrar respeito. E vamos cobrar respeito, inclusive, por essa empresa, que é uma empresa que fez parte do crescimento desse país. Então eu fico muito feliz e com muito orgulho de fazer parte dessa direção que tem esse olhar. Tá? Nós não estamos aqui, como eu torno a dizer, para mim todos são aeroportuários e a gente sempre vai lutar pelo funcionário, seja público, seja privado. Só que assim, em nenhum momento nós vamos concordar com esse desrespeito com a coisa pública. Porque a coisa pública ela tem que ter respeito, ela tem que ter consideração, né? Infelizmente, muitas vezes se coloca numa questão midiática que a coisa pública não presta, desculpa. A coisa pública ela é boa e ela funciona. E funciona muito bem. Exemplo foi essa empresa que se dedicou a fazer essa integração nacional, e eu gosto de repetir isso. Porque a Infraero fez papel, olha, foi um papel muito importante na integração nacional desse país. Porque a gente sabe que é muito bom você operar aeroporto de Brasília, aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Congonhas, né? Mas ninguém quer ir para Tabatinga, ninguém quer fazer o subsídio cruzado para falar, olha, eu vou tirar dinheiro desse aeroporto aqui que dá lucro para bancar a integração nacional. Então, nisso tudo, Célio, inclusive, uma das coisas que a gente tem que discutir inclusive, esse projeto ampliar, né? Porque a gente sabe que o empresariado não vai querer botar dinheiro, investir nessa questão da integração em aeroporto que não dá lucro, em aeroporto que não tem esse chamariz econômico todo que as grandes capitais têm. Inclusive, até só para contribuir, primeiro, né, o projeto Ampliar, ele surgiu do projeto que o setor aéreo, através de seus sindicatos, entregou lá na transição do governo, que era o projeto dos 100 aeroportos para a Infraero, e que virou o projeto Ampliar, Exato. Que estão distribuindo para as concessionárias, né, para as empresas privadas. E aí eu vejo que, na verdade, o projeto Ampliar, que seria esse projeto dos 100 aeroportos da Infraero, ele vai além, Valonete. Muito além. Além porque, assim, não depende também só da administradora do aeroporto. E aí é isso que envolve todo o setor aéreo. Porque também as companhias aéreas têm que se propor a voar para esses lugares. Tem que ter slot para esses lugares. Então, essa discussão ela é bem ampla. Muito maior. É muito maior. Quando a gente falou, a Infraero vai desenvolver os aeroportos regionais, era justamente na intenção de buscar esse apoio de empresários, companhias aéreas, para também fomentar esses lugares. Né? Inclusive as autoridades que regulam o setor como um todo. Mas eu acho que... Siga, Sérgio. Tem uma observação. Eu acho que eu me sinto à vontade, né, no meio dos companheiros. Eu estou maravilhoso esse processo de discussão, vindo que o carretel começa a se desenrolar. Com certeza, Tá? exato. Olha só. Fica um alerta para a sociedade que diz que não depende de coisa pública. Nós aqui do Norte, que somos carentes, nós precisamos da coisa pública. Sim. Porque ninguém quer vir para cá. Porque a maioria das empresas não dão lucro, são deficitárias. Então, olha só, você falou do projeto Ampliar, a Infraero está sendo alijada do projeto Ampliar. Verdade. Porque para investir nos aeroportos, a Infraero precisa investir com recursos próprios. As outras concessionárias que estão participando do projeto Ampliar, elas têm acesso ao FINAC e a Infraero não tem. A Infraero é impedida de ter acesso ao FINAC. Isso é gritante. Isso tem que ser denunciado ao Ministério Público, tem que ser denunciado ao Tribunal de Contas da União e chegar aos ouvidos do governo, quem toma a decisão lá da Casa Civil, e dizer o seguinte: vocês estão alijando essa empresa de desenvolver o país, porque se tem recurso no FINAC, que a maioria desses recursos foram constituídos
com os recursos das concessões dos aeroportos da Infraero, Que era a finalidade. Era a finalidade. não tem acesso a esse recurso. E o FINAC, A Célio, Infraero não tem acesso, Bito. Estão matando a Infraero no ninho. É um prédio que vai saindo da telha, querendo suspirar, o camarada vem com o martelo e dá-lhe a lapada, dá-lhe a, desculpa o termo, dá-lhe a cacetada para matar de vez. E aí, vem com aquele discurso para a sociedade para dizer, olha, a Infraero não tem capacidade financeira de fazer investimento. Se as concessionárias privadas, Tavares, só fazem investimentos quando fazem, quando aumenta o prazo de concessão, quando se discute a outorga e ainda vem com o capital de recurso do FINAC e do BNDES. A Infraero não tem acesso a isso. Verdade. Então fica aí um pedido nesse aniversário da Infraero que traga um bolo para a gente, viu, Pinto? Com uma chave ali, liberando o acesso aos corpos do FINAC e do BNDES, senhor ministro, prezado ministro de Portos e Aeroportos. Fica o nosso alerta do sindicato, porque se vocês querem cumprir com a promessa do governo federal, que aí fica aí um posicionamento que esse sindicato sempre foi destemido em falar a verdade. Se vocês querem entregar, pelo menos, que o projeto era entregar 100 aeroportos, nós não estamos entregando nem 10, tá? Verdade. Se querem, num possível futuro mandato, entregar mais aeroportos, a Infraero tem que participar ativamente desse processo. Porque só quem gosta de construir aeroportos, gosta de infraestrutura regional, é a Infraero. Eu duvido que alguém apresente aqui algum aeroporto construído com recurso próprio em toda essa dimensão continental do Brasil, que não tem nenhum. Nem o estado de São Paulo, vez que é rico, o terceiro aeroporto que tantos estão clamando, fala-se em Olímpia, fala-se lá em Bragança, fala não sei aonde, mas eu não vejo nenhum tijolo sendo colocado para construir, Tavares. Você que é de São Paulo, Sim. esse aeroporto. Então, assim. Sem um carinho para o governo. Né? Eu acho que o discurso, esse sindicato, Vitor Tavares, Reis, o sindicato é preparado para discutir isso com o governo, tá? Para apontar não só defeitos, mas para apontar também alternativas para o Soluções. E Célio, Concorda, Tavares? Célio, e só para contribuir, né, o FINAC, quando ele foi criado, lá em 2012, tá certo? Ele tinha uma finalidade, Fundo Nacional da Aviação Civil, que era justamente para fomentar o desenvolvimento dos aeroportos regionais pela empresa pública Infraero. E nunca foi destinado nenhuma verba do FINAC para Infraero. Verdade. O fundo foi criado especificamente para isso. Fundo Nacional de Aviação Civil. Para fomentar Aviação civil. o desenvolvimento da aviação civil E regional. nunca foi utilizado para isso. E nunca foi utilizado. Essa é a maior... Né? Você fala assim, pô, cadê esse dinheiro? Onde é que está? Ah, não existe o dinheiro, é contábil. Ele está voando por aí. Né? Aí, a Infraero, até onde eu sei, posso estar equivocado aqui, mas ela não pode chegar lá no BNDES e falar assim, filho, me dá aqui 1 bilhão que eu preciso construir uns aeroportos ali. Não. Agora, se chega a iniciativa privada, né, e fala, eu preciso de 1 bilhão aqui para construir aeroportos. Ah, toma aqui. Né? Então está usando o próprio recurso público para... Que foi assim desde o início, com o desenvolvimento dos aeroportos, né, que foram concedidos. Né, mas a Infraero não tinha acesso a esse recurso. Ela tinha que construir, como o Célio falou, com recurso próprio. E sempre fez. E sempre fez. Né? Então, eu acho que essa é a grande discussão. Cadê o dinheiro do FINAC? Por que não se investe em aeroportos regionais públicos? Sim. Né? O desenvolvimento e o fomento da aviação como um todo. Mas olha, meninos, eu me sinto... Meninos não, né? Companheiros. Eu me sinto muito feliz e muito satisfeito. E acredito que essa empresa ela pode contar com esse sindicato para lutar por ela, pela grandeza que ela tem. E a gente não vai se furtar a luta, não. É isso aí. Eu vou agora aqui passar pro nosso decano,
Carlos do Reis para fazer o depoimento dele aqui. Boa tarde a todos, ao Vitor, Célio, a todos que nos assistem. Ter feito parte dessa engrenagem chamada Infraero fez parte de toda a minha existência. A gente fazia tudo com muito amor, toda a categoria aeroportuária, todos os funcionários da Infraero, acho que no Brasil inteiro, a gente tinha uma qualidade uniforme. Mesmo estando distante um do outro, a gente tinha uma prestação de serviço uniforme em qualquer lugar do país. E a gente foi formado à força, né? No dia a dia, na dedicação de cada um, nas regras da própria empresa, que era uma mãe para muita gente. Eu acho que a Infraero ela não foi só uma integração nacional. Ela foi uma embaixada global, porque encontrava todo tipo de cidadão do mundo inteiro sendo tratado da mesma forma como se fosse um brasileiro. Então qualquer um que vinha de outro país se sentia em casa porque era bem tratado. Não conheço o desempenho de outros aeroportos fora do Brasil, mas acho que não vamos superar a nossa qualidade enquanto Infraero, porque foi muito amor. Tudo foi construído com muito amor, até o desempenho de cada um. Ainda hoje a gente chega nos aeroportos e vê essa parte dessa prestação de serviço que era feita pela Infraero ainda copiada nos aeroportos dos concessionários. Né? Alguma coisa, você sempre vê um detalhe que ainda lembra a Infraero de alguma forma. Que é esse legado, né, Reis? Que é o legado que está sendo deixado. E eu tenho muito orgulho, dentro do meu cenário local, ter contribuído, ter feito essa história. Foi a história da minha vida, a história dos meus filhos, né? A minha família toda. Inclusive eu tenho um irmão que foi tirar o brevet da aviação, que se apaixonou pela Infraero. Então ele quis ser o Infraero, não conseguiu, foi ser piloto porque ele amou a aviação. E é isso, eu tenho um amor imenso, choro ainda às vezes, saudade de ter feito aquilo com muito amor, mas me sinto feliz que essa trajetória está sendo continuada de alguma forma, não com tanta qualidade, com tanta dedicação, com tanto valor ao trabalhador, que era uma coisa que a Infraero sempre valorizou demais seus trabalhadores. E o sindicato tem muita importância nisso, que é um sindicato, graças a Deus, foi um sindicato que nos representou muito bem desde a sua fundação, vem representando agora, que tem uma dificuldade muito maior, que não é um acordo coletivo só, né? São muitos acordos coletivos. Então a diretoria desse sindicato tem um papel fundamental, e também, não só a Infraero fez com maestria, como a diretoria desse sindicato também vem fazendo um trabalho com muita maestria, não deixou a peteca cair até agora, fez as suas obrigações, a sua lição de casa com essa total maestria. Então, dou meus parabéns ao sindicato. Parabéns pela Infraero, pela sua existência, pela sua continuidade. Torço muito, né? Espero que quem esteja nos ouvindo conhece a história da Infraero, que dê valor. Nós precisamos dar valor para essa empresa. É uma árvore que está na semente, mas pode brotar de novo. Muito obrigado. Inclusive, Reis, até colaborar com o que o Reis fala, né? É interessante isso porque quando você fala de empresa pública, né? E trazendo isso para a empresa pública, viu, Célio? É engraçado porque as pessoas vivem, iniciam a sua vida, a sua trajetória ali naquela empresa pública. Ele está ali, ele forma família, ele cria filhos, às vezes os filhos fazem parte da mesma empresa pública e a coisa vai, né? Então, muitas famílias, né, foram forjadas, foram constituídas dentro dessa empresa que o Reis acabou de falar, né? Ele está ali, que formou família, os filhos, parentes, né? Eu me enquadro nisso porque quando eu prestava serviço para a Infraero, quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, em 99, eu estava saindo da adolescência, entendeu? Um rapaz novo, né? Então ali eu formei família, né? Em 2001 eu conheci minha esposa hoje, casei, e todo esse processo aconteceu trabalhando dentro do aeroporto, Sim. prestando serviço à Infraero, sim. né? E estou lá até hoje, e ok, hoje é privado, mas eu tive uma trajetória toda dentro do aeroporto. Assim como você teve, assim como,
né, milhares de pessoas constituíram suas famílias, dedicando a sua vida ao trabalho ali na Infraero, dentro dos aeroportos desse país. Então, parabéns aí pela sua trajetória Muito bem. e parabéns aí para nós. É isso aí, Mendes. A gente fica, quando a gente observa o seu depoimento, somente a empresa pública propicia, no caso da Infraero, essa estabilidade para essa construção histórica, não é? É uma empresa que dava segurança e que dá segurança ainda aos trabalhadores. O Vitor coloca, e juntamente com o Tavares, que lá fora essas empresas estatais atendem a uma lei, muitas vezes, mais benéfica do que a nossa. Mas quando chega no Brasil, elas praticam a nossa legislação e tanto é perversa contra o trabalhador. Basta dizer que nós estamos numa luta agora, né? Não é nem fugindo aqui do tema, mas ele invoca também, que é a luta pela aprovação, pela rejeição da escala 6x1, indo para 5x2. E de igual modo, Tavares, nós estamos enfrentando desafios muito grandes dentro dos aeroportos, porque a carga de trabalho dentro dos aeroportos brasileiros é pesada, né? Sim. E o que acontece? Nós, quando trabalhamos tanto no campo operacional, como de segurança e até comercial, ele exige um grau de atenção de navegação aérea também, que não está mais conosco, um grau de atenção 10 vezes mais de intensidade do que em qualquer uma outra atividade. Você que trabalhou na área de operações, você sabe disso. Se você deixa passar um FOD lá no pátio, esse FOD pode derrubar uma aeronave. Então, assim, não é com uma jornada esdrúxula, né? Uma jornada intensa, que nós vamos produzir trabalho com maior qualidade e produtividade, Vitor. Com certeza. Até porque o sistema de informatização, de tecnologia, de IA está aí, que vai ajudar a sociedade na execução desse labor, dessas tarefas. Então, assim, é perfeitamente adequado, uma escala mais justa dentro dos aeroportos, tá? A gente pede aos gestores das concessionárias privadas, nós queremos que vocês ganhem dinheiro. Vocês vieram para ganhar dinheiro, mas nós queremos que vocês tenham esse amor que a Infraero teve e tem pela infraestrutura de aeroportos, que a Infraero teve e tem pelos seus empregados, tá? Que vocês façam valer do porquê do interesse de vocês em participar do processo de concessão. E nós temos certeza, Vitor, que não foi só para ganhar dinheiro, foi para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Apesar de o brasileiro não reconhecer a empresa pública por excelência, como o Tavares coloca, dadas as manchetes das mídias perversas com interesses comerciais e financeiros, a coisa pública se faz necessária. Porque a coisa pública, como a estatal pública, como a AENA, que é estatal, salvo engano, é estatal, a AENA é estatal, não é isso? Da espanhola? Sim. Se uma estatal espanhola serve para administrar aqui os nossos aeroportos, explorar, ganhar dinheiro, por que a Infraero não pode continuar exercendo o seu papel? O que é isso? Por que você, cidadão, não começa a pesquisar essas facetas e a formar uma opinião e a fazer um coro com esse sindicato na defesa da coisa pública? Nós aqui, nós somos favoráveis à coisa pública, somos favoráveis ao SUS, somos favoráveis a estradas bem construídas e públicas, sem pedágios caros, porque uma tributação no Brasil, ela já é pesada. A Infraero, outro ponto, Tavares, a Infraero era garantidora de preço mínimo. Tavares, você pode andar, Vitor, em qualquer aeroporto que foi concedido, de taxista a carregador de bagagem. Escuta, o camarada vai dizer, rapaz, eu morro de saudade da Infraero. Eu pagava aqui no estacionamento R$10. Hoje a diária do estacionamento é 300. Eu acho que deve estar mais isso. Então, gente, nós somos brasileiros, gente. Vamos lutar pelo que é nosso, tá?
pelos nossos símbolos, e a Infraero é um símbolo nacional. Que é isso? Você, aeroportuário, lute pela coisa pública. Até porque, Tavares, se um camarada que faz concurso para uma empresa pública é contra uma empresa pública, ele está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque quem faz concurso para uma empresa pública tem que amar a coisa pública. Concordo com você, meu querido Drix. É isso aí, meu amigo. É isso, meu amigo. E assim, eu queria aqui deixar até uma mensagem para esses nossos companheiros da Infraero, que hoje, na sua grande maioria, está cedido para os outros órgãos e que eu sei que, assim como eu também, vive sonhando de estar de volta trabalhando nos aeroportos, de que vamos comemorar esse aniversário dessa grande dama do Brasil chamada Infraero, né? Essa grande empresa que fez parte do fomento do desenvolvimento nacional. E torno a dizer aqui, né, ante a todos vocês, de que nós vamos lutar até o último momento, até o último suspiro que a gente puder para que a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que sempre foi pujante, que sempre foi importante, que sempre fez parte do desenvolvimento desse Brasil, que ela continue e que ela possa retornar ao seu papel de protagonismo, como sempre teve, né? E que, de certa forma, de um tempo para cá, foi colocado de lado por interesses políticos, por interesses financeiros, por interesses que a gente sabe muito bem que aconteceram, né? Com todo esse esvaziamento que existiu da Infraero como empresa pública, e que hoje, inclusive, né, nós fazemos uma luta muito grande e vamos continuar lutando para defender o Santos Dumont como um aeroporto público, como um aeroporto funcional, e que também hoje passa por esse momento de um esvaziamento, de um sofrimento, de uma política de dizer, olha, não pode, tem que transferir para o Galeão, e nada contra o Galeão. Torna a dizer, eu tenho responsabilidade tanto com o trabalhador público quanto com o trabalhador privado. Só que eu nunca vou admitir que a covardia ela prevaleça ao bom senso. E hoje o que a gente faz, Sérgio, né? E eu, com toda essa direção desse sindicato, que é um sindicato guerreiro, que sabe onde tem que lutar, né? A gente sabe da importância e da defesa do Santos Dumont público, porque ele sustenta toda a empresa chamada Infraero. E nós queremos aqui deixar até um apelo para que as autoridades que cuidam do setor aéreo como um todo, que olhe com mais carinho, não com esse desprezo de dizer a Infraero isso, a Infraero aquilo. Não, a Infraero é sim e sempre será. Quem conhece a história da empresa brasileira de infraestrutura, Infraero, sabe da capacidade técnica, da capacidade operacional e principalmente do respeito que ela sempre teve por zelar pela segurança e pela garantia das operações aéreas desse país. Então fica aqui essa mensagem nossa do Sindicato Nacional dos Aeroportuários de que sim, nós vamos lutar sempre para que esse legado de 53 anos completados hoje, para que ele se perpetue e que no que depender desse sindicato, desses homens e mulheres desse sindicato, nós vamos lutar sim para que essa empresa ela tenha uma vida longa e do tamanho que ela é. Parabéns, Infraero. Parabéns, Infraero. Então, eu quero aqui agradecer
a todos esses dirigentes, Vitor, Célio, o Reis, que está aqui também, contou um pouquinho da história dele, nosso decano. E assim, comemorar esses 53 anos e que venham muitos e muitos e muitos mais anos. E pode ter certeza que esse sindicato ele vai estar lutando para que essa empresa ela continue firme, pujante e garantindo a segurança das operações aeroportuárias e que seja por mais 100, 200, enfim, quantos anos mais forem pela frente para a gente tocar a Infraero como um símbolo de segurança das operações aeroportuárias. Um grande abraço a todos vocês, estamos juntos na luta.